dia a todos, meu nome é Marco Cato, eu sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da UFRJ. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Espiral, que faz parte do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Já falamos em outras aulas sobre os fundamentos técnicos da viola, sobre a mão direita, a mão esquerda, incluindo golpes de arcos, articulações, assim como mudanças de posição, vibrato, entre outros diversos temas. A aula de hoje é sobre um dos assuntos mais importantes na execução de qualquer instrumento, que é a afinação. A afinação é baseada em como organizamos a altura das notas e a relação entre elas. Existe sempre uma discussão abordando tipos de afinação e nós vamos tentar entender os principais sistemas ou temperamentos e quais são as diferenças entre eles. Os principais sistemas são o pitagórico, o natural e o temperado. A primeira é a afinação pitagórica, também conhecida como melódica ou expressiva, e ela vem da divisão natural da corda, a mesma que usamos para os harmônicos naturais que veremos no final dessa aula, que são esses daqui. Se a gente divide a corda no meio, a gente tem uma oitava, a gente pode dividir a corda na quinta. A segunda afinação é a natural e se baseia nas relações especiais que o nosso ouvido consegue identificar. Essas relações elas são chamadas de consonâncias. E por fim, a afinação temperada, que consiste em ter a mesma distância entre todos os semitons da escala, para evitar essas inúmeras diferenças que tem nos outros sistemas. Existe um sistema de comparação centesimal, onde eles dividem o meio tom em 100 partes, e a partir daí criou-se essa tabela, que eu vou colocar aqui, que é uma tabela de comparação. Aí vocês podem entender a diferença dos intervalos nas diferentes afinações. Por exemplo, a diferença da terça maior no sistema pitagórico e no sistema natural em relação ao temperado. Essa tabela e muitas informações que eu falei agora sobre a afinação, ela vem de um trabalho de pesquisa fantástico de doutorado da professora Gleice Collet. Eu super recomendo esse trabalho para quem quiser aprender mais sobre afinação. São muitos os fatores que podem comprometer a nossa afinação. Além da falta de prática das escalas, que é óbvio, temos a postura ruim, a tensão na mão esquerda, instrumentos mal ajustados, com o cavalete na posição errada, ou cordas velhas, o próprio ângulo correto dos dedos e a afinação das cordas soltas do instrumento. Todos os grandes pedagogos escreveram sobre a afinação e sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos para sempre melhorar a nossa afinação. Primeiro, precisamos definir como vamos afinar o nosso instrumento. Se afinarmos a viola somente pelo ouvido, teríamos uma tendência de afinar as quintas muito abertas, porque é assim que ela soa no nosso ouvido. Como a quinta é um intervalo perfeito, sem ambiguidade, o nosso ouvido vai dizer se ela está boa ou não. Porém, já se sabe que se colocarmos várias quintas perfeitas sobrepostas a partir da nota Dó, por exemplo, na verdade 12 quintas sobrepostas, teremos 7 oitavas. Só que esse último Dó, ele não vai bater com o primeiro Dó. Vai ter uma diferença de 1/4 de semitom, e essa diferença é chamada de coma pitagórica. Então podemos começar afinando o nosso instrumento de forma temperada, com cada nota afinada no afinador, que pode ser facilmente baixado em qualquer celular. As notas vão sempre estar afinadas ou desafinadas em relação a alguma outra nota ou em relação à tonalidade. Então eu sugiro, por exemplo, estudar escalas com uma nota base, comparando, por exemplo, todas as notas de uma escala de Dó maior com a nota base Dó. Assim, desenvolvemos a nossa afinação relativa, que será muito útil quando tocamos em conjunto de câmara, por exemplo. Eu vou mostrar como podemos estudar, vou colocar a nota Dó no meu metrônomo e tentar afinar todas as notas com ela, de uma maneira muito cuidadosa e paciente, fazendo todos os ajustes necessários. Aí eu tenho aqui o meu afinador, eu vou conferir se as notas estão todas afinadas de acordo com o afinador. E vou colocar uma nota base, a nota Dó, e deixar ela soando para a gente poder fazer só comparação. A quinta é muito importante. O domínio dos temperamentos se obtém com muita prática e é um processo que precisamos trabalhar durante toda a nossa carreira e sempre aperfeiçoar. É muito importante treinar a afinação relativa, desenvolver flexibilidade. Vou dar um exemplo. Se tocar com um quarteto de cordas, tome cuidado com as quintas justas ao afinar os instrumentos.
senão a corda Dó do violoncelo pode acabar ficando muito baixa e a corda Mi do violino pode ficar muito alta. Isso pode dificultar muito na construção de acordes, já que provavelmente o quarteto vai utilizar a afinação pitagórica. Se tocar com um grupo de música antiga, você precisa estar ciente que provavelmente utilizará a afinação natural. E quando tocamos com instrumentos de sopros, além de lidarmos com a respiração natural deles para o fraseado, existe uma questão de opções de chaves e posições do instrumento. Muitas vezes a gente precisa adaptar por conta do idiomatismo de outros instrumentos. E por último, quando tocamos com piano, precisamos temperar a nossa afinação em vários momentos, para não haver batimentos na afinação, já que o piano é um instrumento temperado e ele não tem como ajustar enquanto toca. Vamos falar um pouco sobre harmônicos naturais e o que são harmônicos. São o que chamamos de sobretons, ou em inglês, overtones. São notas com caráter flautado, ou seja, que tem um som parecido com a flauta, que obtemos quando tocamos de forma muito superficial na mão esquerda em pontos específicos da corda. Os mesmos pontos que eu falei rapidamente no começo da aula. Então começamos com a divisão no meio da corda e obtemos uma oitava a partir da corda solta. Se eu tenho Sol, o meio dela é Dó. Se eu tocar a quinta do Sol solto, seria o Ré. Mas se eu só encostar, ele vai soar um Ré uma oitava acima dele. Se eu tocar a quarta, que seria o Dó, e tocar superficialmente com o harmônico, ele vai soar duas oitavas acima do Sol. A terça do Dó, que seria o Si, ele vai soar duas oitavas acima do Si. E é o mesmo harmônico do Mi. Só que ele já soa diferente a afinação. E esses harmônicos, eles se repetem de forma espelhada para cima da corda também. Se a gente faz... E ele continua. Tem muito efeito que são glissandos de harmônicos. Parece muito complicado, mas como eu já falei bastante, tudo é uma questão de prática e paciência. São dificuldades que aparecem no nosso repertório de forma muito gradual e dá muito tempo de absorver e aprender com calma. A boa notícia é que a relação das notas dos harmônicos, elas são idênticas em todas as cordas, então é só a gente praticar e se acostumar. E o que são harmônicos artificiais? Utilizamos os harmônicos artificiais porque nem sempre conseguimos a nota que queremos em harmônicos naturais. E também porque não temos muito como controlar a afinação dos harmônicos naturais. E quanto mais aguda a nota, a afinação dela tende a sair cada vez mais baixa. E como que a gente cria harmônico natural? Nós alteramos a base dele e com uma nota presa, geralmente o primeiro dedo. Sempre que prendemos o primeiro dedo e tocamos a quarta acima dele, conseguimos um som de duas oitavas acima dela. Por exemplo, se o harmônico natural de Sol, e a gente toca a quarta, soa duas oitavas acima, se a gente prender o Lá, a gente consegue criar esses harmônicos e controlar a afinação dele e todo o cromatismo da escala. Eu vou tocar um exemplo rápido de uma peça que tem, na verdade, a primeira nota é o harmônico natural e todas as outras são artificiais, que é o Moisés de Paganini. Eu espero que tenham gostado da aula e não se esqueça de conferir as minhas outras aulas e também todo o conteúdo que tem no site dos Sinos. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.